Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje nós vamos caminhar mais um pouco. Estamos em exposição ao livro de Hebreus. Livro que eu tenho aprendido a gostar. Eu já estava com a pulga atrás da orelha com esse livro, querendo estudar ele com vocês há muito tempo, mas eu ficava com medo dele. Tem livro que é difícil, a gente olha para ele assim e fala... É desafiador, mas tem sido maravilhoso. E eu continuo incentivando você. Continue a fazer devocionais, leia. Aquele exercício que a gente ensinou semana passada, se você quiser fazer, se você não fez, faça. Leia o livro de Hebreus e circule, destaque todas as vezes que aparecer melhor, superior. Que ele está falando de Cristo. O livro inteiro aponta para Cristo. Então essa comunidade que estava sendo perseguida, que estavam sendo estimulados a abandonar a fé, e é para esse povo que o autor escreve. Então gente que eu não posso dizer nem que estava passando por coisas como eu e você, porque eles estavam passando por coisas piores. Eu sei que nossa vida está difícil, mas a gente vai dormir hoje num ar-condicionado. Nós vamos jantar, está todo mundo nas suas casas. E esses nossos irmãos, muitos estavam longe da terra, tinham perdido tudo, tinham sido tomado deles posses, tinha sido tomada a identidade, tinha sido tomada a vida. Então a situação deles estava pior do que a nossa. Então o texto aqui ele vem mostrar para nós como esse Deus exortou, consolou, ensinou e falou com eles. Amém? Então Hebreus capítulo 1, eu quero ler com vocês hoje só o verso 1 e o verso 2. Só esses dois primeiros versos. Então, Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2, diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por causa da Tua palavra que o Senhor revela a nós. Fale conosco, dê-nos entendimento, clareza sobre essas coisas que serão ditas. E aumenta, meu Deus, a nossa fé e o nosso amor pela revelação do Senhor, pela palavra do Senhor, Pai. Nos encha, nos dê sede e fome da Tua palavra, Pai. Porque a promessa do Senhor para nós é que aqueles que têm fome serão saciados. Então sacia-nos, meu Deus. Mas antes nos encha com essa sede de Ti e nos preencha cada vez mais com ela. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na história da humanidade, eu e você sempre vimos o homem atrás de algo para se apegar. Sempre. Você que estudou história, você vê filmes que remetem a essas coisas. A gente sabe, o homem, desde sempre, ele buscou se apegar a alguma coisa. Buscou uma bengala, um suporte, um alicerce. Ele buscou um Deus. E quando a gente olha no mundo, existe diversas religiões. Mas eu quero só lembrá-los de algumas, as maiores. Por exemplo, no hinduísmo, existem mais de 300 mil deuses. E é interessante que todos esses deuses são encarnados em ídolos, em templos, gurus, rios, animais. E os hindus, eles veem sua condição atual nesta vida baseado nas suas ações em vidas passadas. Então eles creem que o que eles vivem hoje, o que eles passam hoje, é um reflexo de vidas anteriores. Então esse é o hinduísmo, uma das maiores religiões do mundo. Ela é muito praticada principalmente na Índia. Então você imagina, mais de 300 mil deuses. A nova era, uma religião, ela promove o desenvolvimento dos poderes e divindades da própria pessoa. Na nova era, ao falar sobre Deus, os seus adeptos, eles pensam numa consciência mais alta e mais elevada de si mesmos. Então, na nova era,
o entendimento que eles têm de Deus é olhar para eles mesmos e aperfeiçoar a consciência, desenvolver a espiritualidade. Então, nunca é um Deus pessoal, transcendente ou criador do universo. Eles não têm essa compreensão de Deus. Quando a gente olha, por exemplo, no budismo não existe Deus. Então, o Buda, eu esqueci agora o nome dele, fugiu a memória, ele é só um precursor, ou um divulgador, ou um adepto do budismo. O adorado, ou a coisa, o Deus do budismo, não é Buda. Então, no budismo não existe Deus. O universo é operado por uma lei natural. E no budismo, eles entendem a vida como formada de dor. Então, é dor no nascimento, dor na enfermidade, dor na morte, dor na tristeza. É um desespero sem fim. Essa é a crença deles. E a maioria dos budistas, eles têm milhares de reencarnação sem fim. Eles também acreditam nessa dinâmica de reencarnação. E todas essas milhares de reencarnações, todas trazendo aflição. Então, você sai de uma vida, entra na outra, e a vida é difícil. E é o desespero por felicidade que causa a reencarnação da pessoa. Então, você vai morrer e você vai reencarnar porque você quer ser feliz. Essa vida não deu, mas na próxima vai dar. E aí é um desespero sem fim, a busca por essa felicidade. A meta de vida é purificar o coração e viver livre dos desejos. Então, no budismo, a pessoa deve abandonar todos os prazeres, todos os prazeres sensuais, todo o mal, toda alegria, toda tristeza. E para eles conseguirem isso, os budistas seguem uma lista de princípios religiosos e de padrões morais e de meditação intensa. Então eles meditam, eles encontram as respostas por meditação. Eles não estão atrás de ninguém que os ajude, eles são a resposta. Então, quando um budista medita, não é a ideia de orar ou focalizar em um Deus, é mais como autodisciplina. Por isso que você vê, não, estou fazendo yoga, não tem nada a ver. Isso aí são raízes dessas coisas que... E as pessoas acham que não tem nada a ver. Mas tem muita coisa por trás disso tudo. Então, através da meditação contínua, a pessoa pode alcançar, você já ouviu falar disso, né? Sobre o nirvana. E quando você alcança o nirvana, é quando você controlou a tal ponto que você não sente mais esses desejos. E aí você chega lá, nesse lugar. Os muçulmanos, eles acreditam que há um Deus todo-poderoso. E o Deus deles é Alá, o qual é infinitamente superior e transcendente à espécie humana. É Deus. Alá é visto como o criador do universo e a fonte de todo o bem e de todo o mal. Tudo o que acontece é vontade de Alá. Ele é um juiz severo e poderoso, o qual será misericordioso com seus seguidores, dependendo do quão suficiente forem as suas obras e sua devoção religiosa. Vocês lembram que nós falamos hoje de manhã sobre se você não olhar para Cristo, só resta você mesmo, e aí você entra naquela corrida do rato, na rodinha do rato, e você baseia toda a sua redenção e sua vida e a sua salvação em desempenho. Então é isso que eles vão dizer. Se você for bom, cumprir todo o protocolo, esse Deus, esse juiz, que é brabo, pode ser que ele alivia para você. Então, o relacionamento de um seguidor com Alá é um relacionamento de servidão. E nós temos o cristianismo. O cristianismo, ele difere de tudo isso. O cristianismo, ele acredita em um Deus pessoal, um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Deus acessível, um Deus transcendente, um Deus imanente.
E esse Deus, meus irmãos, ele se revelou a nós de maneira que ele pode ser conhecido pessoalmente nessa vida. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus do cristianismo. Então, recapitulando, nós temos o hinduísmo. Olha, eles acreditam em mais de 300 mil deuses. Não é 300 deuses, não. É 300 mil, é mais do que isso. Os budistas dizem não haver divindade. Os seguidores da nova era acreditam que eles sejam os próprios deuses. Os muçulmanos acreditam em um Deus poderoso, mas é um Deus distante, é um Deus que não se relaciona. Ele está lá e nós estamos aqui e segue o jugo. Mas os cristãos acreditam em um Deus amoroso, um Deus acessível, um Deus relacional. Então, meus irmãos, observe que essa verdade aqui, a verdade que o autor de Hebreus quer expressar para nós, é a verdade de um Deus que se revela. É um Deus que vem ao resgate, que vem ao encontro do perdido. Então, não é a ideia que eu e você fomos criados na teologia popular brasileira, onde você aceita, você busca, você encontra. Não, você é o perdido, você está lascado, você está sem saída, você está sem direção. Esse Deus amoroso, gracioso, ele vem ao resgate, ele se revela, ele quer relacionar com o povo. Então, é isso que o autor já começa dizendo para mim, para você, logo na primeira linha da carta que a gente viu que Hebreus não é uma carta, é um sermão escrito. Então, quando eu e você, nós olhamos para o mundo hoje, nós vemos essas, que são as maiores religiões que eu disse, e outras tantas que evocam para si a verdade sobre a vida do homem, no mundo e no pós-morte. Dei um resumo aqui dessas grandes religiões, e todas elas vão dizer que a verdade está aqui, ou a verdade passa por aqui. E com tantas vozes no mundo dizendo ser eles mesmo a verdade, meus irmãos, hoje, por causa disso tudo, nós vivemos num mundo onde impera o relativismo. E o que é o relativismo? O relativismo, ele é uma corrente de pensamento, né, filosófica, que questiona verdades universais do homem, tomando o conhecimento como algo subjetivo. E eles vão dizer que tudo é relativo, nada é absoluto. Então, é o que a gente ouve hoje. Mulher menstrua, homem não engravida. Aí eles vão dizer, essa é a sua verdade, isso é relativo. Então, é eles trazerem um pensamento que vem se perdurando desde a reforma com o iluminismo, o renascentismo, e hoje ele está mais encorpado e ele está mais difuso. Então, no mundo ocidental hoje, é o relativismo que impera. Tudo é subjetivo. Existe verdade? Existe. A sua verdade, a minha verdade. E a gente vive assim. E é por isso que a gente vê, hoje, alguém escreveu que chegaríamos a um ponto que a gente tinha que provar que a grama era verde. E eu acho que a gente já chegou nesse tempo. Então, o relativismo, existem algumas correntes dentro da filosofia, por exemplo, o relativismo sofista, que é uma linha de pensamento da filosofia grega que defende a subjetividade da verdade. Você lembra do sofisma, que Paulo vai dizer lá em Colossenses, se não me engano? Presta atenção nesses sofismas, nessas coisas. Então, isso é uma corrente filosófica que ela vem aumentando. Então, você vai estudar filosofia, por exemplo, você vai perceber que não existe nada novo. Ninguém reinventou a roda. As correntes de pensamento do mundo hoje,
elas só são upgrade. Elas só são pioradas. Eu não posso nem dizer que elas são melhoradas. Então, toda corrente de pensamento, ela já surgiu lá atrás e agora algumas vêm tomando a mesma estrada, mas com a roupagem um pouco diferente. É igual o comunismo, socialismo e agora chama de progressismo, não é assim? Mas é a mesma coisa. Então, só para você entender que a linha de pensamento, ela não muda. Então, aquela veia que conduz a coisa é antiga. Aí a gente vai repaginando. Então, não. Então, de comunismo virou socialismo, de socialismo virou progressismo. Então, e é bonito falar, porque os progressistas, o pensamento progressista, olha, que bonito. Mas é a mesma coisa. Então, o relativismo do sofisma é isso, é uma filosofia que defende a subjetividade da verdade. E isso é perigoso demais. Porque imagina uma nação, crianças que crescem ouvindo que a verdade é subjetiva. A verdade não é bem a verdade. Já pensou? A gente cresceu assim, ó. Meu filho, não ponha o dedo na tomada, porque dá choque. Mãe, dá choque? Depende, é subjetivo. Talvez o choque não seja um choque. Então, é mais ou menos por isso a linha de pensamento. Então, tem esse relativismo que é do sofisma. Aquilo que o homem acredita e defende. Então, isso é muito perigoso. Você já viu aquela frase, o homem é a medida de todas as coisas? É essa corrente de pensamento. Você é quem mede, você é quem é o padrão. Tem o relativismo moral. Então, olha tanto que isso é perigoso. Observa. Então, ali, eu comecei falando de um tanto de religião que tem, bem sucinto. Então, muita gente falando muita coisa, e vem correntes de pensamento dentro da filosofia, da sociologia, da antropologia. Então, começa a duvidar da verdade. A verdade ela é subjetiva. E aí você vai colocando esse pensamento em todas as camadas da sociedade. Isso é maligno, perigosíssimo. Por exemplo, no relativismo moral. Então, essa corrente ela discorre basicamente sobre a ideia de bem e mal. O bem é aquilo que é essencialmente, o bem é aquilo que é socialmente aceito, enquanto tudo o que sai da curva da moralidade instituída é tido como mal. Então observe, o relativismo moral vai dizer que existe um padrão. Qual padrão? O meu padrão, o seu padrão. Então eu instituí uma moralidade, eu sou o padrão dessa moralidade, então se você desvia desse padrão da minha moralidade, você está errado. E aí a gente vai ver, por exemplo, alguém defendendo o adultério, vai defender o casamento, ou o sexo antes do casamento. Por quê? Porque o padrão moral relativizou. Então o sexo não é mais para dentro do casamento. Não. Isso é você que acha. Então se você acha, viva assim. Pratique sexo no casamento. Então se para você divorciar não tem problema, isso é coisa sua. No mundo não é assim. Eu preciso ser feliz, então eu vou divorciar, casar quantas vezes eu precisar. Então observa. Isso é antigo. Relativismo moral. E tem o relativismo religioso. Então, o relativismo religioso, ele ultrapassa o relativismo moral. Então, além dele questionar a formação dos conceitos de bem e mal, diretamente ligados à religião, ele coloca em questão a palavra de Deus como única verdade. Então, você já ouviu falar assim, a Bíblia foi escrita por homens. Ela contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Olha, tanto que isso é bonito. Mas é mentira. Por quê? Porque essas correntes, elas vão entrando na minha vida e na sua. Você olha para a televisão, você olha para os filmes, você olha para os noticiários, tudo é planejado. Você é um produto, lembra disso? O filme foi feito para te enganar, tudo tem um porquê. Você
e eu que somos inocentes de achar que as coisas que acontecem são por acaso. Por exemplo, se você entrou já na M. Martin, automaticamente quando eu falei M. Martin, você lembrou do cheiro da M. Martin. O cheiro da M. Martin só é da M. Martin. Alguém que não entrou na M. Martin? Não entrou. Quem não conhece? Não conhece? A M. Martin é uma loja de travesseiro, coxa, coberta, lençol, coisas de casa. E eles têm um cheiro que é a coisa mais gostosa do mundo. Não adianta eu descrever para você o cheiro da M. Martin, mas o cheiro é pensado. Você lembra da M. Martin, você lembra do cheiro. Se você estiver na fazenda e sentir o cheiro da M. Martin, você vai lembrar da loja. Então, eu só estou dando esse exemplo para você ver que não existe nada por acaso. Você é um produto. Eles querem te pegar de tudo quanto é jeito. Então observa, por exemplo, as propagandas. As propagandas, elas mexem com os nossos sentidos. Audição, visão, paladar, olfato. Por exemplo, cheiro de carro novo. Você acha por que ele tem aquele cheiro? Porque você vai ficar fissurado a sua vida inteira tentando ter um carro com aquele cheiro. E só tem que jeito? Zero. Você vai lá ver um carro zero, o vendedor fala, senta no carro, pega no volante, liga o motor. Então observa, tato, cheiro, audição, visão, pega nele, acelera. E nisso ele está mexendo nos seus sentidos. Isso é intencional. As pessoas são treinadas para fazer isso. Conheci um representante comercial de remédio. Ele fala assim, eu sou treinado a vender um remédio em 1 minuto e meio. E eu vendo um remédio em 1 minuto e meio para um médico. Ele não percebe, ele compra. Ele indica o meu medicamento. Eles são treinados. Meus irmãos, nada é por acaso. Então esse relativismo, ele já chegou. E o relativismo religioso, ele vai dizer que a palavra de Deus não é a única verdade. Não, não é. Então ela vai dizer também das interpretações feitas pelos homens dos livros sagrados. Então cada um tem a sua interpretação, cada um tem o seu jeito. E tem um relativismo cultural. Então observa, tudo isso vai reverberando, que é o conceito antropológico que define que o conjunto de hábitos, crenças e valores de um grupo. Ou seja, a sua cultura, o seu jeito de viver, o seu jeito de construir casa, o seu jeito de fazer, determina, por exemplo, na outra cultura se eles estão certos ou estão errados. Então, isso, meus irmãos, está mais enraizado em mim e você do que você imagina. Igual, por exemplo, eu fui lá em Goiás. Eu contei para os goianos que vocês aqui no Mato Grosso, vocês vão em aniversário, tem que levar cadeira, prato e garfo. Eles ficaram escandalizados. Eles falaram, não, você está de brincadeira comigo. Como que funciona esse negócio? Eu falei, não, é comum. Você tem que levar. Eu falei, tem umas bolsinhas, você tem que ver, bordadinha. Trem é feito para isso. Ele falou, mas não tem lógico um negócio desse. Eu falei, é assim, cultura. Aqui é assim. Se você chegar lá em Goiás e falar, traga cadeira, o cara vai falar assim, rapaz, você não dá conta de fazer festa? Fica em casa. Não mexe com isso não. Cultura. E aí o que acontece? Esse relativismo cultural tende a você olhar para as outras culturas com a lente da sua cultura. Aí o que é verdade ou o que é mentira é baseado no que você acha. Aí você olha para a sua cultura, o que é diferente, está errado. Isso é um aspecto cultural. Então observa, essas coisas são mais comuns do que eu e você pensamos. E está tão ligado na minha vida e na sua que a gente faz isso de modo automático. Automático. Porque você nasceu em algum lugar. Você aprendeu alguma coisa. Então isso tudo é cultura. Então, meus irmãos, com tudo isso em mente aqui, nós voltamos aqui às primeiras palavras do autor aos Hebreus. E o autor aqui, ele vai lembrar aos seus ouvintes que estavam sendo, lembra, tentados a abandonar a fé, por causa da perseguição e do sofrimento.
esse povo estava sofrendo. Esse povo estava sendo tentado a abandonar a fé. E ele vai começar nos versos primeiro aqui dizendo o quê? Deus falou. Isso é maravilhoso. Então observa de novo o verso 1 e o verso 2 vai dizer assim, ó, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então hoje, meus irmãos, nós precisamos ser lembrados por que Deus falou e ainda fala. Porque sua graça e misericórdia, meus irmãos, é grande. E esse Deus em amor, em graça, em misericórdia, ele se revelou. Ninguém descobriu Deus. Ninguém encontrou Deus. Ele se revelou. Ele que descobriu. Ele que tirou o homem da escuridão. Ele se revelou. E aqui ele não está falando da revelação natural. A gente aprendeu isso. Revelação natural de Deus é a criação. Romanos vai dizer isso, Paulo. Salmo 19 de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia anuncia, outro dia. Então, a revelação natural é o que Deus fez. Então, todos os animais belos, complexos, as maravilhas de paisagens que nós vemos, a complexidade da vida humana, é Deus lembrando para o homem que existe um Deus. Por isso que Paulo vai dizer, vocês são indesculpáveis, porque vocês viram a glória de Deus. Aonde? Na criação. Vocês viram o jacaré, vocês viram o boi, vocês viram o cavalo, vocês viram a planta, vocês viram o girassol. O Davi chegou lá empolgado essa semana, que ele falou para mim que o girassol, quando está nublado, ele vira um para o outro. Olha, que legal. Deus fez isso. Dava até para fazer uma pregação alegórica, né? Dava para fazer, com o girassol e tudo. Mas observa, isso tudo vem de uma mente sábia, poderosa do nosso Deus. Mas não é dessa revelação que Deus está falando aqui não, meus irmãos. Deus está falando da revelação especial, a revelação nas Escrituras, a revelação que Ele deu para o povo exclusivo dEle. E muitos questionam, você já viu isso muitas vezes, que a Bíblia ela é um livro feito por homens. Contudo, meus irmãos, seu próprio testemunho é que Deus falou através deles. A própria Bíblia vai dizer que foi o próprio Deus que falou, isso é maravilhoso. Olha o que está escrito lá em 2 Pedro 1:21. Pedro vai dizer assim, ó, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E nós chamamos isso de inspiração da Bíblia. A Bíblia é um livro inspirado, é a palavra de Deus, inspirada nos seus autores e escrita no papel. E a Bíblia, você já sabe disso, ela tem mais de 40 autores. Ela foi escrita em diversos lugares diferentes, ela foi escrita em épocas diferentes, ela foi escrita em línguas diferentes. Mas em toda a Bíblia, nos seus 66 livros, todos eles falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito, nos seus 66 livros. Se você for estudar, os estudiosos, eles ficam encabulados com a Bíblia, porque num livro desse tamanho, porque lembra, a Bíblia é um conjunto de livros, a Bíblia nesse espaço grande de tempo que ela foi escrita, ninguém acusa ela de uma contradição. A Bíblia não tem contradição. Em 1500 anos de produção das palavras de Deus, não há incoerência.
Quando eles vão estudar o texto bíblico, quando eles pegam os mais antigos que nós temos, às vezes o texto está faltando uma vírgula, outro texto está faltando uma palavra, um artigo, algo que não contamina ou não traz problema para a interpretação do texto. Tamanha fidelidade dos escritos. Só para você ter uma noção, uma curiosidade, as pessoas querem descreditar a Bíblia. Só a citação dos pais da igreja do Novo Testamento, você escreve o Novo Testamento com as citações deles. Se não me engano, eu acho que Ilíada de Homero tem 6 cópias. 6 cópias. Os escritos dos filósofos antigos, você tem 5, 10, 8. O Novo Testamento, só o Novo Testamento, porque lembra, o Antigo Testamento ele foi preservado pelos judeus. O Novo Testamento tem mais de 25 mil cópias. Então os estudiosos, os historiadores, gente que não é crente, eles não podem desacreditar das Escrituras. Porque como que um livro que tem essa quantidade de cópias, ele é desacreditado? Como que imagina, faz um exercício de pensamento, que a gente falou muito de filosofia hoje, né? Imagina, toda a base filosófica, ela é baseada nos primeiros filósofos lá na Grécia, com pouquíssimos escritos, pouca coisa que eles têm de documento. Então imagina, toda essa filosofia, ela é mantida, pensada e vem deles, e ninguém questiona. Você já viu alguém questionar a existência de Sócrates? Platão, Aristóteles? Não tem. E tem pouca coisa. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Não há incoerência nela. Por que não há incoerência? Porque eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. Paulo vai dizer para mim e para você lá em 2 Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda, de Gênesis a Apocalipse. E essa verdade, meus irmãos, nós precisamos de lembrar todos os dias. Hoje é um dia desses. Milhares de crentes, como esses nossos irmãos aqui que receberam essa carta, são tentados todos os dias a abandonar a fé por causa do esquecimento dessa verdade absoluta. A Bíblia é a palavra de Deus. Então muitos têm abandonado a fé, têm saído da igreja, porque não olha mais para as Escrituras como deveria. Relativizou a coisa. E Deus, meus irmãos, se revelou. Ele diz aqui, Deus falou através dos profetas, através de toda a história, e agora ele falou nos últimos dias, através de quem? Do seu Filho. Então Deus falou e Deus ainda fala, porque nós temos as Escrituras. Deus é quem fez a Bíblia. Olha o que o próprio autor de Hebreus vai dizer sobre a Bíblia. Lá em Hebreus 3, do 7 a 11, ele faz uma citação do Salmo 95. Olha como é que ele começa no versículo 7. Hebreus 3, 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. Não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quem que disse isso aqui? Olha, o autor que escreveu o Hebreus, ele está citando o Salmo 95, depois você lê o Salmo 95, e ele vai dizer assim, como diz o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, terceira pessoa da Trindade. Então observa, é a própria Bíblia dizendo que ela é palavra de Deus. Ela não precisa de eu defender ela. Ela própria
se autodeclara o que ela é. Ela é autossuficiente. Ela é palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é suficiente. Ela é inspirada. Ela é tudo que nós precisamos. E a verdade de que todos correm, meus irmãos, é que Deus se revelou e continua falando na Bíblia, nas Escrituras hoje. As pessoas esqueceram disso. Por isso que o autor, ele começa direto. Ele não falou assim, eu, o autor, estou aqui, quero agradecer a vocês, igual Paulo, né? Eu, Paulo, apóstolo de Jesus, aos meus amados que estão em Éfeso, na Galácia, aos Coríntios. Não, ele vai direto. Deus falou. E agora, falou através do seu Filho. E essa é uma verdade, meus irmãos, que eu e você precisamos de lembrar. Deus falou e Deus ainda fala. E por que a gente precisa de prestar atenção? Porque isso tem implicações extremamente importantes para mim e para você. Qual que é a primeira implicação? Porque se Deus falou e Deus fala, e se Deus fala na Bíblia, então esse livro aqui é portador da autoridade divina. Então, faz um exercício. Você, quando não olha para a Bíblia e medita que isso aqui é a autoridade de Deus, você vai ter problema. Porque ela é. Ela é autoridade. Ela é autoridade na minha vida. Ela é autoridade na igreja. Ela é autoridade no mundo. Pastor, mas eu não creio. Problema seu. Isso não muda a realidade da verdade que ela contém. Porque tem gente que fala, não, mas eu não creio assim. Isso é um problema seu. Se vira. Se vira e ore para que Deus abra sua mente. Porque isso não muda o que a Bíblia é. Então, essa é a primeira implicação, importantíssima. Porque se Deus se revelou, se Deus falou e falou num livro, isso aqui tem autoridade divina. E devido ao relativismo que nós vivemos hoje, muitos querem abandonar a Bíblia. Muitas vozes, muitas religiões. Então eu e você precisamos de entender que Deus falou, continua falando. Isso aqui é autoridade máxima. As pessoas querem abandonar, principalmente quando essa verdade e autoridade máxima, ela confronta o meu pecado, o seu pecado, quando ela manda eu e você nos arrepender, quando ela manda eu e você consertar, quando ela manda eu e você se aprumar, quando ela fala que eu e você estamos errados, isso dói de ouvir. A gente não gosta de ser exortado, mas ela tem autoridade. É Deus falando. A frase, você quer ver Deus falando audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. Deus está falando ali nesse momento, meus irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus, por isso ela detém autoridade. Eu e você precisamos de resgatar a paixão por esse livro com reverência. Por isso que você precisa de ter uma Bíblia, de papel. Você tem que ter. Você tem que amar esse negócio aqui, ó. Amar. Isso aqui é autoridade divina. Isso aqui é a oportunidade que você e eu tenho de conversar com Deus. Aqui Ele fala comigo e com você, com autoridade. Segunda implicação, se Deus escreveu a Bíblia, então ela é continuamente relevante. Nós vivemos num mundo que é relativo, então pode abandonar. Isso eu pego, isso eu não pego. Ó pastor, sexo é bom. E eu incentivo as pessoas, pratiquem muito. Porque vai que você casa com uma pessoa e você não dá liga. As pessoas falam isso, né? Não dá química. Mas a Bíblia vai dizer que isso é pecado, isso é abominação diante de Deus. Deus odeia esse negócio. E ela é autoridade. E ela ainda é relevante. Então todas as vezes que alguém quiser dizer para você, não, mas isso aqui é lá atrás, quando foi escrito, não. Isso é palavra de Deus, tem autoridade. E ela é relevante lá atrás, quando Deus falou, e quando Deus se revelou através do seu Filho. Ela é relevante. A autoridade. O próprio autor de Hebreus, lá no verso 8 do capítulo 13, ele vai dizer, porque Jesus Cristo é o mesmo, hoje, ontem e para sempre. Ela é relevante. Ela é tudo que você precisa. Ela é relevante.
A terceira implicação disso, visto que Deus fala na Bíblia, embora tenha feito com grande diversidade, lembra? Ele usou 40 autores, contexto diferente, línguas diferentes, geografia diferente, culturas diferentes. Então, o texto vai dizer que ele falou de muitas maneiras e muitas vezes. Então, a Bíblia, ela é uma unidade só. Essa é a terceira implicação. Nós conservamos a unidade da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um único livro só. Ela conta uma única história, a história da redenção. Esse Deus que se revelou, Ele revelou. Ele descobriu o que estava encoberto. Ele mandou escrever. Ele se revelou. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela conta só uma história de um Deus amoroso que vem resgatar um povo perverso, pecador, que se distanciou e se rebelou dele. A unidade da Bíblia é Deus vindo resgatar o perdido. E sobre essa mensagem unificada da Bíblia, é interessante que teve um autor, um comentarista, ele vai dizer assim, sobre a unidade da Bíblia. Estas pessoas não eram iguais. Alguns foram reis, então ele está falando dos escritores. Alguns foram reis, outros eram políticos. Daniel era político. Sacerdotes, profetas, coletor de impostos, médico, artesão, pescador. Contudo, juntos produziram um volume que se apresenta em uma maravilha ou maravilhosa unidade quanto à sua doutrina, ponto de vista histórico, ética e expectativas. Em resumo, é uma história singular da redenção divina inicial em Israel, centralizada em Jesus Cristo, culminando com o fim da história. Por trás dos esforços dos mais de 40 autores humanos está a mente perfeita, soberana e orientadora de Deus. Meus irmãos, a Bíblia é a autoridade de Deus na minha vida, na sua vida. Eu e você, nós não podemos manter esse pensamento relativista. A Bíblia é Deus falando. Deus falou. Olha o grito do autor bíblico. Deus falou. Ele está chegando para um povo que está sofrendo, está querendo abandonar a fé, e ele já vai dar um alerta. Deus falou. Levanta a orelha. Deus falou. Quem tem toda a autoridade, todo o poder, falou. Fala. E vai continuar a falar comigo e com você. O autor de Hebreus, meus irmãos, ele quer chamar a atenção do povo quanto à realidade de um Deus que cuida, de um Deus que participa, de um Deus que orienta seu povo. Ele se revelou, ele falou. Você não está largado, a Deus dará, como se diz o ditado. Deus se revelou. Nós temos esperança, nós sabemos o final da história, e no final da história, nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Deus falou para que eu e você não pensemos que nós estamos deixados à própria sorte. Não. A Bíblia precisa de ser amada, precisa de ser um livro reverenciado. Eu e você devemos olhar para a Bíblia com alegria de um Deus que veio ao nosso encontro. Por exemplo, o jovem recebe instrução. Como que ele mantém uma vida pura e santa? Ele vai dizer, Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. É na Bíblia, onde Deus falou, onde Deus fala, que você se mantém santo, que você se mantém puro, que você descobre e conhece a vontade de Deus. O Salmo 119, 34 diz assim, dai-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Ele ora. Você já fez essa oração? Senhor, descobre para mim os mistérios da palavra que o Senhor escreveu. O Espírito que inspirou é o Espírito que habita em mim. Descobre isso. Revela para mim.
para que eu aprenda do Senhor e eu cumpra essas verdades. Você já orou assim? Salmo 119, 72 vai dizer assim, para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e prata. Davi vai dizer no Salmo 19 que a palavra de Deus é melhor do que o ouro, mais saborosa do que o doce do mel. E eu quero desafiar você a pensar isso. Você pensa assim da Bíblia que você tem? Você, quando olha para a Bíblia, você entende que ela é autoridade, ela é relevante e ela é uma unidade só. É Deus falando, é Deus te conduzindo, é Deus conosco. É você não estar deixado à própria sorte. Orientação, consolo, exortação. Você olha assim para as Escrituras? Salmo 119, 97, ele vai dizer, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Todo dia. Eu amo, eu preciso dele. Salmo 119, 140. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Essas são as declarações que eu e você devemos aprender a orar. Pega o Salmo 119. O Salmo 119 vai falar da lei de Deus. E você vai ver como esses pouquíssimos textos aqui que eu trouxe. E você pede para Deus, Senhor, Ele é como eu. Ele é pecador como eu. Quem escreveu, o autor, ele deixa expresso nos escritos os sentimentos deles. E ele tem esse entendimento e essa sensação da tua lei, da sua palavra, e eu não tenho. Eu quero, meus irmãos, que você aprenda a ter crises. Porque se você é crente, conhece o Deus que te salvou, por que você continua vivendo no pecado? Por que existem alguns pecados que você não abandona? Por que você ainda continua dia após dia, ano após ano, fazendo as mesmas coisas que você já sabe que é errado? É porque você não ama o Deus da Bíblia. Simples assim. Você não é um crente que crê na Bíblia. Porque se o autor bíblico, que era um pecador como eu e você, sujeito a todas as coisas como eu e você, você lembra Tiago falando de Elias? O Elias orou uma vez e ficou 3 anos sem chover. E ele era como eu e você. Meu irmão, por que você não ama a igreja, não ama a Bíblia, não ama o Senhor, não ama a santidade? Porque se você vive uma vida e não tem essas crises, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você tem que aprender a orar. Senhor, gera essa crise em mim, porque eu peco e durmo. Eu vejo coisas, falo coisas, penso coisas, e eu deito e durmo com a mente tranquila, e isso não pode acontecer. Porque se o Espírito Santo habita em você, você ofende esse Espírito. Lembra? Deus está aqui, Deus está lá, Deus está te vendo. Deus conhece o seu pensamento, Deus conhece tudo. Você não se esconde de Deus. E às vezes eu e você falamos as mesmas coisas, pensamos as mesmas coisas, continuamos a reproduzir as mesmas coisas, e isso não causa temor em nós, reverência em nós, isso não causa medo em nós. Lembra? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor é medo. As pessoas perderam o medo de Deus. O autor de Hebreus está falando aqui, Deus falou. E vou enfatizar isso durante toda a exposição da carta. Era um povo que estava sendo perseguido, a vida estava difícil. O autor não chega e fala assim, meus lindos, o que vocês estão precisando que nós vamos providenciar? Perceba que a vitória do Senhor está chegando. Vejo chaves para aqueles que perderam suas moradias. Vejo processos sendo reabertos, juízes batendo o martelo. Ele não fala isso. Ele fala, Deus falou. Presta atenção, a vida está difícil, pode ficar. Você vê que lá em 12:4, ele vai dizer assim, vocês não têm resistido até o sangue. Por que vocês estão reclamando? A perseguição de vocês não gerou morte. Muitos morreram,
E ele vai dizer assim, ó, vocês ainda não resistiram até o sangue. Então alguns ali não precisaram de ser mártires. E ele já começa com esse pé no peito. Deus falou. Então, meus irmãos, Deus falou. Deus falou que ele é um Deus santo e não habita onde há pecado. Deus é um Deus tão santo que uma mulher menstruada tinha que ficar fora do arraial. Você já parou para pensar nisso? Uma coisa tão simples. Porque sangue, contaminação, perder sangue, arremetia à morte. Morte é fruto do pecado. Deus não habita, tira elas. Enquanto está menstruada, está fora do arraial. Depois passa para a purificação. Para vocês, Israel, saberem que eu sou um Deus santo. Agora você imagina. Mas eu e você, nós continuamos vindo à igreja, nós continuamos mantendo o título de crente, e a nossa vida não muda. Nossa frequência não muda, nosso envolvimento não muda, nossa atitude não muda, a gente continua o mesmo crente de alguns anos atrás, ou até piores, porque tem muitos nessa caminhada que ficaram tão bons que nem estão precisando mais de vir para a igreja, são crentes sem igreja. Que é um fenômeno. Se você estudar isso dentro do meio evangélico, nunca existiu esse fenômeno na história da humanidade. Esse fenômeno começou da década de 90 para cá. Nunca existiu esse fenômeno de crente sem igreja. Nunca. Isso é coisa recente. Mas Deus falou nas Escrituras. Eu e você precisamos de entender isso. João, ele escreveu uma conversa de Jesus com os fariseus e vai dizer assim, ó, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. É o solos Escritura. E não só o sola Escritura, mas o tota Escritura. É a totalidade da Escritura. Meu irmão, ame a Bíblia. Tudo que eu falar aqui para você, não tenha medo. Pegue a sua Bíblia e busque se eu estou falando abobrinha aqui. Você tem total liberdade. Todo mundo que subir num púlpito, todo mundo que abrir uma Bíblia perto de você, não engula. Um dos lemas da Reforma Protestante é o livre exame das Escrituras. Não livre interpretação. Porque senão, né, cada um interpreta do seu jeito aí. Mas o livre exame. Você tem uma Bíblia. Leia, busque conhecimento. O Espírito que inspirou é o Espírito que habita em mim e você. E ele fala. Ele não vai te deixar enganado. Ame as Escrituras. É nelas que a gente encontra Deus. Você quer conhecer a si mesmo? Conheça a Deus. Deus quem nos fabricou. Deus quem nos inventou. E tudo que eu e você precisamos saber, tudo, está nas Escrituras. Se você quer ter uma vida eterna, está nas Escrituras. Uma vida que agrada a Deus, está nas Escrituras. Um casamento abençoado, está nas Escrituras. Educar filho, a maneira de Deus, está nas Escrituras. Quer ser um crente que agrada ao Senhor, está nas Escrituras. Quer ser um trabalhador que glorifica ao Senhor, quer ser um estudante, quer ser um filho, está nas Escrituras. Deus falou de muitas maneiras, diversas vezes, pelos profetas. E agora falou, nesses últimos dias, pelo seu Filho.